A palavra de Deus é maravilhosa e, de fato, ela contém toda a verdade que nós precisamos para viver uma vida feliz, uma vida plena, realmente. E não porque a gente não vai ter problemas, mas porque nela nós encontramos as respostas para tudo que a gente precisa enquanto nós estivermos aqui na Terra. E eu estava lembrando agora de uma passagem que diz, que eu falo muito, inclusive, lá em casa, para as crianças, que é: basta para cada dia o seu mal. Tô aqui vendo se não tem nenhum bichinho aqui, gente, me pegando, é uma cobra. Gente, essa palavra é maravilhosa, ainda mais quando a gente está passando por situações na nossa vida que a gente não espera, enfim, problemas da vida e até coisas do dia a dia, coisas banais também que nos estressam muitas vezes. Eu sempre repito isso para as crianças: basta para cada dia o seu mal. Vamos nos preocupar com o que está acontecendo agora. E eu estava pensando sobre isso, né? Eu me despedi agora da minha filha, que foi para a escola, das minhas filhas, né? E aí eu olhando a carinha da minha filha, da Maitê, olhando a carinha dela assim, pensando: meu Deus, isso que eu tô vivendo agora só tá acontecendo agora. E o que eu tô fazendo agora, eu sei que é meio lógico, papo de doido, né? Claro que só tá acontecendo agora, né? E eu sei que o que eu fizer agora vai ser o que vai construir o futuro da minha filha lá na frente, né? Tanto da Maitê, quanto da Micaela, da Marjorie, do Adam. E eu tava orando: Senhor, me ajude a realmente ver os meus filhos, a ser esse suporte, esse quentinho no coração que eles precisam para eles terem segurança de encarar o mundo, né? E pensando nisso, eu refleti sobre essa questão de que o que vale a pena a gente parar e pensar, o que vale a pena a gente gastar a nossa energia? Será que é o passado? E aí, pensando sobre isso, o que o passado pode trazer pra gente? Sim, ele pode trazer, a coisa positiva que o passado pode trazer pra gente é a reflexão, o aprendizado, né? É não errar nos mesmos erros. É aprender, é ressignificar, é entender o porquê que nós agimos de tal forma e porquê que agiram conosco de tal forma e ressignificar aquilo tudo para a gente conseguir seguir em frente. Então, o passado, ele é um lugar aqui de aprendizagem. A gente olha para trás para aprender, mas a gente não pode estacionar no passado, senão vai nos fazer muito mal. Inclusive, isso, claro, dependendo de tudo que estiver acontecendo na sua vida, pode te levar também para aquele lugar de depressão, né? Que tanto tem acontecido hoje com tantas pessoas. Então, não vale a pena ficar preso no passado. E o futuro, né? Vale a pena a gente ficar só vivendo, pensando no futuro? Será? É importante pensar no futuro, porque o futuro, o que a gente faz hoje, né, vai nos levar lá, né, para o futuro. Mas viver lá no futuro somente vai fazer com que as coisas que a gente quer que aconteçam no futuro aconteçam? Deixa eu repetir de novo, gente, para vocês acompanharem meu raciocínio, que às vezes eu tenho um raciocínio, não sei se eu consigo explicar direito. Mas se a gente que está aqui no presente viver só pensando no futuro, a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos que a gente está pensando para o futuro? Não. A gente tem que viver o presente. O mais importante mesmo é a gente viver o presente. E qual o problema de nós só olharmos para o futuro, só olhar para o dia de amanhã, ou para daqui a 10 anos e tudo mais? Isso gera ansiedade. Nós estamos nos preocupando com algo, literalmente, preocupando a nossa mente com algo que não está acontecendo agora. Então, o problema de nós vivermos lá no futuro é a ansiedade. Isso vai nos gerar uma preocupação e ansiedade. E a verdade, é a conclusão que nós chegamos, é que vale a pena mesmo ficarmos no presente, vivermos o presente, porque ele sim vai fazer com que a gente conquiste os nossos objetivos, aquilo que a gente espera lá para o futuro. Porque viver com a ansiedade do futuro dá muita agonia. Só que viver do presente, certamente, é o lugar onde nós realmente devemos estar. Por isso, basta para cada dia o seu mal. E é tão legal quando você aprende isso, porque tudo, mesmo que não seja algo tão
legal, tão divertido assim, acaba sendo muito mais interessante, né? Então, por exemplo, quando eu tô aqui caminhando, quando eu tô com as minhas crianças, não tô sem maquiagem, não sei se eu tiro ou se eu coloco óculos. Eu consigo, por mais que eu não esteja vivendo aquilo exatamente que eu gostaria, eu gostaria de estar mais descansada, eu gostaria de estar com menos sono, eu gostaria de estar oferecendo para os meus filhos algo melhor, né? A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, embora nós estejamos dando o nosso melhor naquele momento, mas nós temos o objetivo de dar sempre o que é melhor para eles, né? Aí eu acabo conseguindo entrar nesse lugar de contentamento. Essa passagem, esse aprendizado, por isso que eu falo, gente, tudo está na Bíblia. Eu sei que parece algo meio religioso, né? Falar sobre isso, né? Nossa, para de religiosidade e tal. Gente, não é. Que a Bíblia, quando você passar a ler, a estudar a palavra de Deus, você vai se ligar nisso. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Tanto que agora vários coaches de um tempo para cá estão utilizando a Bíblia para alcançar os seus objetivos, né? Mas nós temos, é claro que, enfim, já é papo para outro vídeo. Mas é incrível quando você entra nesse lugar de realmente viver o presente, você consegue enxergar o mundo de uma outra maneira. Principalmente quando você passa por situações muito difíceis, muito pesadas. Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, eu realmente estive entre a vida e a morte, né? Eu ainda quero parar para contar milimetricamente tudo o que aconteceu comigo quando eu fiquei internada, que foi uma experiência muito forte para mim. Foram 11 dias ali, mas na verdade foi quase um mês de muito sufoco, né? Literalmente, porque eu estava sem conseguir respirar. Então, quando você passa por vivências muito difíceis, muito pesadas na sua vida, você realmente aprende a valorizar muito mais o presente. Você consegue perceber que se não for a vontade de Deus naquele momento de te levar, né? Nós vamos passar pelo deserto, mas o Senhor promete estar conosco, e passar, é um lugar de passagem, as dificuldades é um lugar de passagem, né? Então, tudo na vida, uma hora melhora. Então, a gente consegue ter essa percepção de que isso aqui é tudo passageiro, é temporário, e que, de fato, as coisas mudam, e tudo torna-se tão pequeno quando você consegue enxergar dessa forma, que aquela louça que você não conseguiu lavar, aquela roupa que está lá, que acumula, aquela casa que está suja, ou aquela conta que você não sabe como é que vai pagar. Você lembra de tantas outras contas que você achava que não ia conseguir pagar e você no final conseguiu resolver? Você lembra daquela vez que você ficou super doente, achou que você ia morrer, ou você ficou super mal e daqui a 2, 3 dias... E daqui a 2, 3 dias você nem lembrava mais que você tinha ficado doente? Então é tanta coisa que acontece que na hora a gente acha que é tão grande. Você também já passou por uma situação de crise no seu casamento que você achou que não ia resolver? Você achou que ia ser o final do seu casamento? E aí você tá aqui até hoje casada, né? Então às vezes a gente não para perceber que tudo passa. E quando a gente consegue trazer à memória essa questão de viver para cada dia o seu mal, e que tudo passa, a não ser que seja o fim, só não tem solução para a morte, né? A gente consegue realmente não deixar que a tristeza, que a frustração entre em relação àquilo que aconteceu no passado, e nem a preocupação, a ansiedade venha também com aquilo que vai acontecer no futuro. A gente consegue realmente viver o presente e se contentar com aquilo que a gente está vivendo. Então não deixe a sua vida passar por você, sabe? Realmente viva a sua vida de maneira intencional. E é isso, minha gente. Agora eu vou terminar a minha caminhada, porque eu parei aqui do nada para falar com vocês. Fiquem com Deus, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.